Quero saudá-los com a graça e com a paz de Jesus Cristo, aquele que é, era e há de vir. Estamos meditando na mensagem preciosa, relevante da profecia de Amós. Leia esta profecia maravilhosa. Recomendo também que você assista às mensagens anteriores que estão aí na memória do Facebook e no canal da igreja no YouTube, para que você acompanhe as mensagens baseadas nesta profecia de Amós. E nós estamos aprendendo sobre a soberania de Deus, que abrange tudo e todas as coisas, inclusive as nações. Quando Amós entregou esta profecia, a sua audiência deveria estar vibrando. Sabe por quê? Porque ele começou apresentando os justos juízos de Deus sobre nações vizinhas que eram inimigas de Israel e de Judá, com as quais o povo de Deus já tinha tido diversas guerras. E nós vimos que ele começou com o Império Sírio, depois os filisteus, depois Tiro, e nós veremos agora Edom, os edomitas, que são descendentes de Esaú, que foi irmão de Jacó. E Amós entregou a seguinte profecia: assim diz o Senhor, mais uma vez e sempre, deixando claro que a fonte de sua mensagem era Deus. Tratava-se das palavras de Amós, mas as palavras de Amós era aquilo que ele viu a respeito de Israel, porque Deus lhe revelara. Assim diz o Senhor: pelas 3 transgressões de Edom, sim, e pela 4ª. Temos aprendido que se trata de uma expressão idiomática para dizer que aquela nação estava pecando continuamente, ininterruptamente diante de Deus. E que pela 4ª, que já seria o excesso, o acúmulo, o ter ido além dos limites toleráveis, já havia o pecado mais do que suficiente e continuavam. E por causa das 3 transgressões de Edom, sim, pela 4ª, Deus declara: não retirarei o castigo. Deus estava de algum modo punindo, castigando, e ele não está disposto a suspender o castigo. Por quê? Porque não havia arrependimento, não havia conversão. Eles, na sua rebelião, continuavam a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Então, o Senhor apresenta agora uma denúncia grave sobre um erro grave e anuncia um juízo também mais contundente devido àquele pecado. E qual foi o pecado? Deus diz: não retirarei o castigo. Por quê? Pois perseguiu seu irmão com espada, sem nenhuma compaixão, despedaçando sem parar com a sua fúria, e conservou sua indignação para sempre. Edom, descendente de Esaú, odiava Jacó, e sempre houve guerra entre o povo de Deus, os descendentes de Jacó e de Edom. E Edom não teve qualquer respeito, qualquer consideração, qualquer amor pelos descendentes de Jacó, pelo povo de Deus, pelo reino do sul e pelo reino do norte, o povo de Deus, os israelitas. E Deus chama a sua atenção porque eles agiram assim: pois perseguiu seu irmão, perseguiu Jacó, Israel, ou seja, o povo de Deus, com espada, sem nenhuma compaixão. Eles usaram a sua espada para matar, para destruir vidas. E disse mais: despedaçando sem parar, não apenas cortando, perfurando, mas despedaçando, revelando todo o seu ódio, toda a sua crueldade, inimigo, não é? Crimes contra a humanidade, crimes bárbaros.
crueldades sem nenhuma compaixão, despedaçando sem parar com sua fúria, e conservou sua indignação para sempre. Nutriam ódio, indignação, não é? Sem parar, fúria. Deus não aprova o ódio entre as nações. A história da humanidade é uma história onde nações tentaram extermínios étnicos. Isso já aconteceu na Europa, na África, na Ásia. A história da humanidade entre tribos indígenas, uma querendo, com ódio, não é, dizimar, não é, reduzir a 10% a população. Outras tentaram extermínios étnicos por causa do ódio, não é, da fúria. E Deus não aprova quando uma nação invade outra nação para matar, para roubar, para destruir. Todo ódio que faz com que uma nação se julgue melhor e com direito de destruir a outra nação. Quando existe o racismo, aquela nação se julga mais importante, com mais qualidade, e considera a outra nação digna de ser exterminada. Hitler conseguiu levar uma nação inteira a acabar com os judeus, acreditando que estavam fazendo um grande bem para a humanidade se exterminassem da face da terra a existência judaica. E a nação acreditou numa ideologia bárbara, cruel, demoníaca, e assim procederam, mas foram julgados por Deus. Então, o que nós estamos aprendendo com a profecia de Amós é que Deus é terminantemente contra o ódio entre os povos. Por isso, disse Deus, atearei fogo. Mais uma vez, o fogo como símbolo do juízo. Deus vai usar uma nação para cercar, para também incendiar, e ele consumirá, diz o texto bíblico, os palácios de Bosra, uma também das grandes cidades de Edom. Isso tudo nos mostra que Deus reprova o ódio, reprova o assassinato, reprova a maldade, a fúria. Se você odeia alguém, se você quer prejudicar alguém, se você guarda rancor, mágoa no seu coração, se você pudesse matar e não ser preso, se você pudesse trucidar e não ser descoberto, provavelmente você faria isso. Quanto ódio entre irmãos, entre parentes, brigando, se mordendo, se destruindo por causa de dinheiro e de herança. Deus é o justo juiz. Ninguém cometerá o mal, ninguém cometerá injustiças, ninguém praticará barbaridades, ficará por isso mesmo. O justo juiz julga. As nações, as famílias, as pessoas são avaliadas moralmente e espiritualmente por Deus. E se elas são cruéis e bárbaras em suas atrocidades, prestarão contas de toda a maldade que praticam contra o próximo. O próximo pode ser uma outra pessoa, pode ser um parente, uma família ou mesmo uma nação. Eu creio que diante destas profecias nós deveríamos temer e tremer, saber que eu sou julgado por Deus com base naquilo que sou e naquilo que faço. A salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Mas os salvos serão julgados pelo que fizeram e pelo que deixaram de fazer. Os que perecerão também serão julgados pelo que fizeram, pelo que deixaram de fazer. Mas o que determinará se receberão a vida eterna ou se perecerão é se aceitaram Cristo, se reconheceram Jesus como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Assim sendo, tema a Deus, não faça o mal, não pratique o mal, não acredite que você ficará impune, porque não ficará.
todo o mal será punido, porque Deus é o justo juiz. Portanto, não despreze seus irmãos, não esqueça dos laços, valorize. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.